A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Eu sou o evangelista Reginaldo Dutra, esse é o canal Ministério Excelente, tá bom? Eu quero falar hoje sobre um tema muito importante, a marca, tá? O sinal, o carimbo da besta, 666. Esse tema ele é muito importante e muito sugestivo. Por quê? Porque ele nos lança para um futuro muito próximo, embora seja um tema escatológico, é um tema presente em nosso meio, muito perto, muito próximo, né? Nós estamos vivendo a iminência da volta de Cristo. Houve épocas que esse sentimento teve muito forte, mas acredito que essa é uma época de um sentimento fortíssimo de que nós somos a geração do arrebatamento. Então preste atenção. Antes de a gente continuar para o que está proposto, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações aí e depois você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Apocalipse capítulo 13, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O seu número é 666, tá? Esse é o texto bíblico de Apocalipse que faz referência à besta, ao anticristo, ao falso profeta, mas nós vamos falar hoje mais propriamente do carimbo, da marca, tá? Eu sugiro a você que assista um vídeo que está aí no canal, O Homem do Pecado, tá? Procura aí e você assista ele e depois você vai compreender também bastante a respeito desse vídeo aqui. Antes nós precisamos entender o que é a marca. A marca, tá? É a representação simbólica de uma entidade, tá? Numa segunda instância, a marca é um elemento de distinção. Quando nós falamos da representação, nós falamos de algo que representa, tá? A presença de uma pessoa, de uma organização, de algo em algum lugar. Quando nós falamos de distinção, nós falamos de algo que prova, tá? Que marca, que caracteriza a propriedade de algum objeto, como de uma organização e não de outra. Então, marca a princípio é isso aí. É claro que tem o logo, tem os registros, mas tem a pessoa que tem uma marca, né, identificada por uma marca. Alguém fala assim, o número tal é a marca de fulano, né? Tem uma importância com respeito à igreja da nossa época, porque é um tema que está na mente das pessoas. Alguns correm, não querem falar, outros, né, aproveitam e fazem grandes especulações a respeito do tema, tá? Tem correntes de WhatsApp, Facebook, Instagram, algumas coisas que as pessoas postam para fazer medo. Mas a igreja de Cristo não está com medo, tá? A igreja de Cristo não tem medo, ela não precisa estar com medo, tá? Nós precisamos compreender isso. Quando nós falamos de a marca, nós vamos perceber que nós também carregamos a marca de Cristo, tá? A marca está presente na Bíblia, tá? Desde Adão, quando Deus o criou a sua imagem e a sua semelhança, e quando qualquer ser olhasse para Adão ou para sua descendência, Adão carregava a imagem, a semelhança de Deus, tá? Era a representação de Deus, né? Depois, quando Caim pecou, Deus colocou em Caim uma marca, carimbou Caim. Não sei, tá? Não é uma marca, não estou falando de uma marca física, tá? Estou falando de uma marca que se identifica, tá? Que identifica algo, tá? O povo de Israel recebeu uma marca, o sábado, tá? Quando iam sair da terra do Egito, receberam uma marca nos umbrais das suas casas, o sangue do cordeiro, tá? Os filhos de Israel, Deus disse quando eles atravessaram o Jordão, né? Cada um pega uma pedra do ribeiro para que sirva de sinal para as próximas gerações, tá? Paulo diz que ninguém me inquiete, desde agora carrego no meu corpo as marcas de Cristo.
O mesmo Paulo não esteve com os 12 apóstolos e então ele apelou para o sinal, para a marca. Ele diz, olha, os sinais do meu apostolado, tá? Os sinais do meu apostolado se cumpriu entre vós, tá? Quando nós ouvimos ele falar isso, nós lembramos do Marcos 16, onde fala dos 5 sinais. Então o sinal, a marca, não é apenas para coisa ruim. Nós vamos ver lá no Novo Testamento, no Apocalipse também, Deus, né, orientando, né, que fosse marcado, e a Bíblia até usa o termo, sejam selados na testa, os servos de Deus, tá? Está lá no livro de Apocalipse, tá? Os 144 mil. Então nós carregamos a marca de Cristo. Quando você passa em algum lugar, o crente passa em algum lugar, tá? Nós carregamos a marca de Cristo. As pessoas olham e você é identificado. Aí alguém diz pela roupa? Não, a roupa é costume. Eu sou assembleano, tá? Sou da Assembleia de Deus. Não estou defendendo aqui nem pregando denominação. Estou apenas me identificando. Eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, né? E nós temos usos e costumes, tá? E é natural que alguém identifique um assembleano, tá? Isso é natural. Mas eu não estou falando de identificar religião, tá? Tem um pensamento que diz assim, nem a roupa e nem a falta dela, tá, pode esconder a marca de Cristo ou o nome de Cristo em nós, tá? É claro que todos nós temos que portar com decência e pudor, né? Todos nós. Mas a marca, a representação, a visibilidade de Cristo em nós não está na roupa, no terno, na gravata, não, tá? Está no brilho do Espírito Santo, porque nós carregamos o penhor do Espírito. Somos selados para o dia da vinda do Senhor Jesus. Em outras palavras, nós somos marcados para o dia da sua vinda, tá bom? Eu não quero que esse vídeo tome muito tempo, tá? Ocupe muito tempo. Tá? Você vai acompanhar isso melhor, que eu estou falando aqui, no blog, na página lá, vai ficar aí embaixo, né? O link e tem uma matéria lá importante a respeito disso, tá bom? Inclusive a sugestão de lições bíblicas da escola dominical que falaram sobre isso, e para mim é o maior curso de teologia que se tem, é a escola bíblica dominical, tá? Então nós vamos ver, Deus usou o sinal para muitas coisas na Bíblia, tá? Usou pessoas como sinal, usou pedra como sinal, usou dia como sinal, usou o sol como sinal, entendeu? Tem tudo isso na Bíblia. Você pode acompanhar aí, tá? Vai acontecer uma sequência aí e você acompanha essa sequência aí de alguns sinais, tá? Então preste atenção. Após esta sequência, preste atenção. Olha só. Nós estamos vivendo os últimos dias. Existem provas evidentes de que nós estamos vivendo os últimos dias. E por isso a necessidade da gente entender, da gente compreender esse termo, esse tema tão importante, tá? Os últimos dias, desde que o Espírito Santo foi derramado e cumpriu a profecia de Daniel. Os últimos dias, porque o templo de Jerusalém foi destruído, Jerusalém foi invadida nos anos 70. Os últimos dias, porque Israel, que é o relógio de Deus, é a marca que Deus trabalha com o mundo, se transformou em nação. A figueira começou a brotar no ano de 1948, tá? Por isso nós vivemos os últimos dias, porque os sinais estão aí, tá? Estão acontecendo. Então, a necessidade de nós entender, tá? Esse tema é importante. Isso que eu vou dizer e que eu estou falando aqui, não é para a gente assustar, porque a igreja não precisa assustar, não. A igreja tem rumo, a igreja tem norte, a igreja sabe para onde está indo, a igreja não está perdida no espaço, tá? Deus criou a igreja, fundou a igreja e deu uma direção para ela. A igreja não está perdida, tá? A igreja tem alvo definido, tá bom? Tem umas pessoas aí que tentam amedrontar a igreja com profetizagens, tá? E tantas profetadas, sonhos, visões, e fazem aquelas correntes no WhatsApp, diz que vai haver destruição aqui, vai haver destruição lá. Meu querido, tudo isso está escrito na Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia.
O Apocalipse vai cumprir, o que está escrito ali é real, embora muita coisa no livro de Apocalipse é simbologia. Mas vamos para o número da besta. Vamos para o número da besta. A gente sabe que o número da besta é 666. A marca 666. A Bíblia faz referência à mão direita e à testa, tá? Mas a gente precisa entender que a Bíblia é escrita de forma literal, de forma simbólica e de forma alegórica, tá? Então, se o número é 666, todo mundo vai receber 666, não tem como identificar, porque todo mundo está com 666, né? É preciso haver uma sequência, tá? Já houve preocupações com respeito à numerologia de CPF, de RG, tá? Mas o número ele está presente na Bíblia, na sociedade, em toda organização civil, militar, onde há uma organização, a numerologia está presente. Ela tem os seus significados, né? E nós precisamos compreender isso, tá? Os significados da numerologia, tá? Nós precisamos compreender isso. Mas vamos compreender uma coisa simples a respeito da numerologia, tá? Uma coisa simples. Alguns números só, não tem como a gente colocar todos, né? Mas 3. 3 a gente lembra da trindade, ou triunidade, né? Tem uns teólogos, né? Mas a forma comum de falar, trindade, né? É a perfeição divina, o número da perfeição divina. 7 é o número da perfeição espiritual, tá? O símbolo. 10 é o número da perfeição comum ou ordinal, tá? Tem esses são significados que existem na Bíblia. 12 é o número da perfeição governamental. 12 é o número da perfeição governamental. Entendeu? Isso para o reino de Deus. Nós estamos usando isso, é questão de Bíblia. E aí tem muitos outros números e cada um vai ter o seu significado. Aí a gente parte para o número 6. O número 6, ele é importante. Por quê? Porque ele é o número do homem, tá? 6 é o número do homem, que foi criado no 6º dia, tá? 6 é o número do trabalho, tá? 6 dias trabalhará, tá? E aí ligado à tecnologia, porque significa trabalho, e aí quanto trabalho, não é assim? As pessoas não têm tempo para mais nada. Trabalho, trabalho, trabalho. O 6 está em evidência, tá? Mas além disso é o número da imperfeição. Por mais que se lute com o número 6, nunca chegará à perfeição do 7. Porque 7 é o número da perfeição, tá? O número da perfeição espiritual, tá entendendo? Embora o anticristo vai se manifestar tendo uma força espiritual, esse tema que a gente está falando tem origem na Bíblia, tá? Não estou falando de visagens, de visões. Eu tive um sonho e eu tenho que falar isso para vocês. Não, eu estou falando de Bíblia, tá bom? Não estou desacreditando de sonho e nem estou desacreditando de visões. Quem congrega comigo, quem me acompanha, tá? Eu sou evangelista, pastoreio um setor, tá? E dou aulas de teologia, mas sou pentecostal, eu gosto do Pentecoste, né? E visões, revelações, profecias, nós gostamos disso, tá bom? Mas não pode ferir a Bíblia, tá bom? Não pode ferir a Bíblia. Então, para a regra e para servir de ensinamento tem que ser a Bíblia, tá? A Bíblia, tá bom? Não vou entrar em detalhes dessa questão aqui, tá? Tem que servir a Bíblia. Então, a origem disso aqui é a Bíblia, tá? Salomão tinha um palácio, né? Um trono, e o trono de Salomão tinha 6 degraus. Embora ele fosse o cara mais inteligente, mais sábio, mais poderoso, um dia alguém subiu, chegou na terra e falou: aqui está quem é maior do que Salomão. Falou com autoridade. Por quê? Porque 6 é a imperfeição, tá? Ele tinha 6, é a imperfeição, tá? Imperfeição. Então o anticristo é 666. Esta marca, ela significa a imperfeição. Por mais que lute, não vai alcançar a perfeição, tá? Ao passo que nós vamos analisar o número de Jesus Cristo, que virá após o anticristo, tá? Após o anticristo, o número dele é
888, tá? 888. Isso está mais detalhado na página do blog, é Ministério Excelente. Vai lá e você vai descobrir algo a respeito disso, tá? Preste atenção. Por que 888? Porque além da perfeição. A marca da besta é aquém da perfeição, ou seja, tentando alcançar, mas nunca alcançou e nem vai alcançar, tá? Não, antes de alcançar vai ser destruído, tá? Vai ser destruído. Então, aquém da perfeição. Jesus Cristo é além da perfeição, tá? Porque 8 tem um significado muito importante, é 7 mais 1, tá? O número de Jesus Cristo e simboliza a ressurreição. Jesus ressuscitou no 8º dia. Jesus ressuscitou no 8º dia, tá? As letras do nome de Jesus em grego dá 888, tá? A ressurreição de Jesus foi no 1º dia da semana, cumprindo o simbolismo da oferta das primícias, que era no 8º dia, tá? Um dia após o sábado, tá? E assim por diante, nós vamos ter muitos fundamentos a esse respeito, mas o vídeo pode ficar muito grande, não dá para a gente falar tudo a respeito disso aqui, tá bom? Mas e aí? Vão carregar essa marca na testa, na mão? Nós precisamos ficar preocupados, de repente a gente pode ser marcado? Não, a gente não vai ser marcado. A igreja não, tá? Enquanto nós estivermos aqui, olha só, enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia nos orienta a ser submisso às autoridades, tá? Porque não há autoridade constituída a não ser por Deus. Ou tem a permissão de Deus para isso acontecer, né? Então preste atenção, Deus não vai permitir nada que atrapalhe a igreja, porque a igreja é de Deus. Tá? A igreja precisa do número do CPF, precisa do número do CNPJ, do RG, do número dos membros. A igreja precisa de controle financeiro, de controle de pessoas. A igreja precisa disso e o governo também precisa. Tá? Então, nós não precisamos preocupar com isso, porque Deus está no controle. Como eu disse antes, nós carregamos a marca de Cristo. Nós carregamos o símbolo de Cristo, tá? Em nós estamos marcados, selados, carimbados para o dia da vinda do Senhor Jesus. Mas essa marca é invisível. Gente, é no interior, tá? As pessoas que forem marcadas pelo anticristo serão marcadas no seu interior, serão identificadas nas ruas, nas praças, por onde elas passarem, porque elas são defensoras do anticristo. Já tem hoje pessoas defensoras desse sistema maligno do anticristo que está sendo preparado para entrar no mundo. Já tem pessoas que não carregam a marca porque ainda não foi oficializado no mundo espiritual, mas que o espírito do anticristo já levou ele para esse caminho. E não tem mais jeito, tá? As organizações governamentais caminham para isso, não tem jeito, tá? Mas antes disso fechar, a igreja vai ser tirada, tá? Então não estou falando não vai ser marcado na testa, na mão, tá? Quando Jesus então vier destruir o anticristo, a gente vai falar um outro dia sobre isso, os que estiverem do lado dele vão ser destruídos, detonados, aonde eles estiverem, tá? Porque eles se identificam, tá? Eles se identificarão com o anticristo, vão ser identificados, tá? Aonde eles estiverem. Vai ser proibido vendas para as pessoas que se oporem ao sistema, tá? Se opôs ao sistema, não vai ter como trabalhar, vender nem comprar, tá? Por quê? Porque é um opositor do sistema, vai ser perseguido, caçado e até morto, tá? Porque se opôs ao sistema, não tem a marca, não se identifica com o sistema, tá? É isso, tá? É isso, a marca da besta, tá? Então a gente precisa entender, precisa compreender, tá? Aí o chip na mão de alguém. Bom, eu entendo que tudo é uma preparação para que haja facilidade para um governo mundial. Mas não significa que o chip é o carimbo da besta. Se alguém tiver o chip na mão hoje, tem salvação para ele ainda, tá? Não significa que ele está condenado. Só um pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? Se alguém tiver aí um chip na mão, na testa, no braço, na perna, em algum lugar,
Não significa que ele está condenado. De repente, essa pessoa pode fazer parte do sistema, pode já estar sendo orientado pelo espírito do anticristo, é outro detalhe, é outro assunto, tá bom? Mas quanto à igreja, quanto a nós, é bom nós entendermos isso, mas compreender isso, tá bom? O tempo é pouco, eu não gosto de usar muito tempo aqui, mas eu creio que isso aqui serve para você entender, tá bom? Compreender um pouco mais, ok? Se você quiser, a gente tem um curso de escatologia, tá? E eu vou estar abrindo algumas vagas, especialmente para a internet, né? Eu ministro na minha igreja, tenho um núcleo teológico e eu dou algumas aulas aí no Google e algumas pessoas têm acesso, tá bom? Se você quiser, vou deixar um link aí embaixo e você entra em contato e nós vamos estar conversando. Deus te abençoe rica e abundantemente, tá? A marca não vai te pegar, não, a marca da besta não. Somos marcados pela marca de Jesus Cristo. Desde agora ninguém nos inquiete, porque carregamos em nosso corpo as marcas de Cristo Jesus. Amém.